Até agora, estudamos três funções diferentes, o seno, o cosseno e a tangente. Mas existe algo curioso. Apesar de seus gráficos parecerem tão diferentes, todas elas nascem exatamente do mesmo movimento. Como isso é possível? Vem que o William te explica. Olá pessoal, então nesta animação vamos observar através do círculo trigonométrico, vamos gerar a função seno, cosseno e tangente, todas as três ao mesmo tempo, e vamos observar então a relação também entre elas. Então vamos lá. Veja então que quando o nosso carro está na posição 0, nós temos a menor distância em relação ao eixo X e temos a maior distância em relação ao eixo Y. Só lembrando, o seno é a distância em relação ao eixo X e o cosseno é a distância em relação ao eixo Y. Então, o cosseno começa no seu valor máximo e o seno começa no seu valor mínimo. Agora, quando nós estamos a 90 graus no topo do nosso círculo, nós temos que o cosseno está a diferença zero, a sua diferença zero em relação ao eixo Y, e o seno está na sua diferença máxima em relação ao eixo X. E a tangente é uma diferença entre... A diferença não, é a relação do seno dividido pelo cosseno. Então, quando nós temos o seno no seu valor máximo e o cosseno igual a zero, muito próximo de zero, nós temos então que a tangente, que é a divisão entre eles, tende ao infinito. Então, isso gera uma assíntota no π no ângulo igual a 90 graus, π sobre 2. Agora, quando iniciamos, então, o segundo quadrante, o que vai acontecer? O valor do cosseno tende a aumentar, só que ele é negativo, e o seno ainda continua positivo, só que ele está diminuindo. Então, agora, em 180 graus, o que nós temos? Nós temos que o valor de cosseno é igual a 1 e o valor de seno tende a zero. Então, nós temos zero dividido por 1. Então, a tangente é muito próximo de zero. Agora, no terceiro quadrante, o que vai acontecer? No terceiro quadrante, vai ter uma repetição do primeiro quadrante, que é o quê? Só que agora com os dois valores, com o seno e o cosseno negativo. Como o seno e o cosseno são negativos, e agora o cosseno está tendendo a zero, que ele está chegando próximo aí do valor zero, e o valor do seno está próximo de 1, do seu valor máximo, então o número dividido por algo muito pequeno tende ao infinito. Então, nós temos a outra assíntota da tangente, tendendo aqui ao infinito. E no quarto quadrante, nós vamos ter então aí o seno como negativo e o cosseno como positivo. Nós vamos ter então, após uma volta, nós vamos ter a repetição de 360, nós vamos repetir a parte de 0 graus, onde o cosseno está no seu valor máximo e o seno está no seu valor mínimo, que é zero. Então, 0 dividido por 1 igual a zero, esse é o valor, então, da nossa tangente. Então, a gente acabou de exemplificar como é o comportamento das nossas três funções, a seno, cosseno e tangente, Então, a seno é uma onda suave que ela varia conforme a altura, o cosseno ele varia conforme a largura e a tangente ela tem assíntotas e é uma relação do seno dividido pelo cosseno. Hoje reunimos tudo o que aprendemos até aqui: seno, cosseno, tangente. Três funções diferentes, mas todas nascidas da mesma circunferência trigonométrica. E agora surge uma nova pergunta. Será que ainda existem outras funções escondidas dentro dessas três? A resposta é sim! No próximo vídeo, vamos conhecer a secante, cossecante e cotangente. Valeu, pessoal! Até a próxima!